louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Vem Assembleia, louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Amém, graças a Deus. Maravilha, né, pesados? Estamos vendo aí uma festividade gloriosa que o Senhor nos concedeu aqui, né, pesados? Na sexta e no sábado é motivo de nós só glorificarmos a Deus e agradecer a Ele pela bondade dEle, por tudo que aconteceu. Deus manifestou o poder dEle sobre nós, né? Deus nos abençoou grandemente. Continuemos assim, pesados, sempre firmes, né, como diz a palavra, sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, né? Porque o nosso trabalho vai ter uma recompensa gloriosa, né? Então vamos estudar, pesado, a última lição de número 13, Assembleia de Deus, Assembleia de Jerusalém. O texto óbvio diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nos impor mais encargo algum. Não, vou começar aqui, perdão. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. A verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto o organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está em Atos 15, 22 a 32. Leamos um após o outro. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Bernabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Enquanto ouvimos que alguns que saíram dentro de nós nos perturbaram com palavras e transformaram a nossa alma, e não tendo nós para mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos, concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de pouco vos anunciaram também o Cristo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor
desdenhais das coisas santificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes bem dos votos. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajudando a multidão, entregaram a carta. Quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois de Judá, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. Maravilhoso Deus e Pai, estamos diante desta lição tão maravilhosa agora, meu Pai eterno. Vamos estar aqui ouvindo a explanação da mesma através do teu servo, o governador Odion Rogério. Usa ele, meu Pai, como o Senhor sempre tem usado, Senhor. Ó meu Pai eterno, que nós possamos estar atentos para aprender um pouco mais de Ti, Senhor Jesus, para estar pondo em prática, meu Pai, no nosso dia a dia. Pai Santo, Pai amado, todas essas bênçãos que pedimos, já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos aí. Eu estou bastante alegre pela festa que tivemos. Não sei se os irmãos receberam o feedback. Eu vou falar do feedback como não, o retorno. Feedback é um retorno daquilo que aconteceu, do seu trabalho. Eles falam, vamos te dar um feedback, um retorno aí das coisas. Né? E não sei se os irmãos tiveram esse retorno a respeito da festa. A senhora teve alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Falou? Pelo menos comigo. E todas as pessoas que me abordaram, né? Glorificaram a Deus pela festa. Não sei se foi de tal forma que os irmãos gostaram. Os irmãos estão com o coração aberto, né? A questão aí de fazer realmente a obra, né? Aqueles que nos abordaram glorificaram a Deus pela palavra, né? Glorificaram a Deus pelo como a igreja estava, né? O templo estava arrumado, né? Por aquilo que nós proporcionamos aí, pudemos proporcionar aos irmãos, né? E eles estiveram aí, né, participando então da festa também, né? Então foi muito bom, pelo menos que reportaram aí, gostaram muito, né? E, enfim, somos poucos, não é? Hoje volta a nossa realidade normal, né, Marciano? Quem estava aqui acredita que era de coração verdadeiro, e nos ajudaram a cantar, né, a fazer a obra, o coração voltado também para fazer as coisas de Deus. Então isso é muito bom, né, irmãos? Ter então esse retorno aí, né, das coisas, né, para glorificar a quem? A Cristo. Nós, né, fazemos a nossa obrigação, que realmente é cuidar do que é possível, que está ao nosso alcance, né? Mas a adoração é de Deus, né? A adoração é para Cristo, e então é muito bom, né? E continuemos aí, né? Vamos até ver até quando, né, o Senhor nos concede estarmos aí, né? Ele, o outro, né? Buscamos ao Senhor e Ele tem para nos abençoar, né? Gentilmente. A última lição, então, irmãos, algo que trimestre nós vimos aí, né, vários assuntos, né, a respeito da igreja, que se iniciou, né, em Atos dos Apóstolos, né, após o Cristo ressuscitar, né, após o batismo do Espírito Santo, naqueles 120 irmãos,
Eles então começaram aí a pregar a palavra, né? A palavra foi então, pela perseguição, né? Ela foi anunciada em outros locais, né? E então um tema, né, de entrevista é muito proveitoso, né? Como dizer, onde nasceu a igreja, né? De Pentecostes, a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido, nós somos lá, né? Muitas coisas às vezes vai, ao decorrer, né, vai se perdendo aí dos assuntos, né? Mas se nós vemos aí algo, vamos ficar cientes, né? Uma igreja fiel à pregação, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, né? Importante, né? Sem amor, né, as coisas não caminham, é difícil, né? Onde há divergência, terrível, complicado. Uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teve a perseguição, né? Foram os assuntos aí que nós, por isso, né, que o Evangelho se propagou aí, né, aos outros locais. Uma igreja que enfrenta seus problemas, uma igreja que se arrisca, né? Tem medo de pregar a palavra? Não, meu irmão, nós vimos, né? Ela se arrisca, ele fala, né, que é o amor de Cristo, né? A expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa do estrangeiro, né? O caráter missionário da igreja, e hoje a Assembleia de Jerusalém, então, para finalizar, ele mestre, né? Algo muito, muito bom, né? Parte da introdução, né? Com esta lição terminamos mais um trimestre de estudo sobre a igreja de Jerusalém. Todos esses assuntos aí, até então, estudados aqui nesse trimestre. Né? Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Veja aí, o Êxodo. Eles tendo aí, sabendo, né, da salvação pela graça, né, eles ainda queriam, né, guardar aí, né, esse rito, né, que foi abolido aí, né, por Cristo, né, não precisaria mais. Né. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Por isso, esse concílio, né, essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas, né, para que tivessem aí uma ideia, uma junção aí de convicção, né, de pensamento, né, para quê? Para que se tornasse aí, a questão aí de alguns assuntos, né, que deixariam de ser, né, seguidos ali para aqueles que serviam a Cristo, né, seriam seguidos a Cristo, servir a Cristo, né, diante da palavra, né, diante dos escritos anteriores, né, que já traziam menção a isso, né, então, e também participaram de Cristo, né, Cristo então trouxe a eles um ensinamento, né, a respeito disso, né. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. E é isso que veremos agora. Né? Então, esse tratado, né, essa junção de ideias, né, que veio a nos trazer até hoje onde estamos. Né? Por isso que algumas coisas, né, nós deixamos de praticar. Né? Nós vamos ver um pouco mais à frente, né, alguns assuntos que nós, né, até hoje seguimos. Né? Por quê? Porque a Bíblia, né, nos relata. Nós formos ler lá em Levíticos, né, que é a lei de alguns assuntos que a gente tem que cumprir, né? Eles lá então relatam que nós precisamos, né, de alguns seguir, né, alguns requisitos aí para estar servindo a Cristo e sendo salvo, né? Ou é de qualquer maneira? Como sempre. Tá? Não é de qualquer maneira? Não tem um mínimo aí para seguir, não é? No mínimo não, há algumas coisas que são importantes, né, para nós seguirmos aí no nosso dia a dia. Né? Parte 1 aí, a questão doutrinária, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Né? Então, aquilo que
questão de doutrina, não é? Aquilo que pode e que não pode é uma grande divergência na igreja, né? Para as pessoas. É ou não é muito bom? Mas eu entendo que isso não tem nada a ver, né? Eu entendo que isso pode. Para mim isso não tem importância. Não, isso aqui, para outro já não, isso aqui deveria ser cumprido, né? Enfim, mudado, e aí vai, né? Coisas aí. E esse concílio foi para isso, né? Para colocar um parâmetro, né? Colocar uma regra, colocar assuntos importantes, né? Que está exposto aí para todos, né? Até hoje, né? Os irmãos conhecem algum assunto aí que as pessoas questionam, né? Aí vem veste, não é? Vem questão a costumes, né? O que pode e o que não pode, né? Coisas aí que a palavra diz que não podemos mexer nos alicerces, não é? As leis que estão lá vindo desde sempre, né? Que dá certo, né? As coisas que estão aí, né, para nós, se está dando certo, né? Para que mudar, né? Para que mexer. Então, continuemos. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária, né, que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Em 14:27 de Atos, vamos ler lá o que diz? Atos 14:27. Mas quando chegaram, se reuniram na igreja e relataram como grandes coisas Deus fizeram por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Olha aí, antes a palavra, né, era só restrita aos judeus, né, e não aos gentios, né, mas eles então dispersaram ali e pregaram a palavra. Né. Então era algo, né, que os missionários fizeram ali. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorre diretamente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Não, tem que servir a Cristo. Se fosse assim, né, eles não estariam debaixo do rito, né, da lei, né, de Israel. Porém, não estão, não era mais necessário, né? Não precisava mais, né? Porque Cristo falou, né, a respeito da circuncisão, né? Não havia necessidade de mais. Né? Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Olha aí. Basta somente o quê? A fé. Crer na palavra. Existem coisas aí, a doutrina, algumas observações da palavra que devemos cumprir, porque a palavra fala. Né? Por exemplo, não adorar outros deuses. É um mandamento, assim, uma observância da palavra, não. Mandamento, né? Então, é uma observação da palavra, não. E isso lá, né? Posto também. Então, não foi coisa inventada, né, meu irmão? Não é algo que fala, não, acho que dessa forma vai ser melhor. Não, é algo que realmente, né, a palavra já trazia ali, esse modo aí de vida, né? E eles, então, tiveram esse concílio, essa reunião aí para decidir sobre isso. Porém, alguns, né, os judeus lá, né, não queriam aceitar, né? Não tiveram uma boa aceitação. Mas basta então somente crer. A palavra diz que a fé é importante, crermos, né, transportaria um monte de lugar para outro, né? Aí as coisas divinas, né, das pessoas, orar pelo doente, né, e a oração, né, a fé, né, então será atendida. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Então, Deus nos abençoou, né, com a salvação que como diz aqui, é um dom de Deus.
fosse por nós mesmos, né? O que é em nós? Né? Todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão a glória de Deus. Né? Não fazemos parte, mas a bondade de Deus é grande, né? A obra do Senhor, né, é maravilhosa na nossa vida. Né? O dom de Deus, né, da salvação, a graça da salvação, ela é maravilhosa na nossa vida. Né? Se fosse, como diz novamente, fosse por nós, né, nós às vezes, uma hora estamos bem, outra hora, né, uma hora nós queremos abraçar, né, outra hora nós queremos dar uma rasteira no cara, né, Luciano? Às vezes nós queremos abraçar uma hora, outra hora a gente quer dar né? Mas é por quê? Porque o homem e o coração é difícil, né? Mas graças a Deus, né, pela palavra, pelo dom de Deus aí, né, na nossa vida, né, que nos alcançou aí na nossa caminhada. Né? Então, esse relatório, né, trouxe aos irmãos da época aí, né, uma divergência, né? Mas né, prevaleceu aí sim a observância das leis aí, né, dos ditos que eles colocaram ali até hoje. Né? Parte 2 aí, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório missionário, né? 15:1. Diz 15:1. Então, alguns que tinham descido para a Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o vosso uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, alguns ainda tinham a lei de Moisés lá como um rito, como uma ordenança, mas Cristo trouxe então uma nova vida, uma nova forma de servir a Deus. Não precisaria mais dessa forma de circuncidar, que está na marca ali, de realmente dizer que era um judeu. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para a Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que estes antes cumprissem a exigência da lei. Então, para vocês estarem participando, precisam seguir os ritos que até então é posto aí. Porém, Paulo e eles aqui trouxeram uma nova forma de servir ao Senhor. Está caminhando, está buscando. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, porque exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então, por isso que alguns assuntos, algumas demandas que a igreja tem aí, precisa ser levado a quem está na direção da igreja, quem está na autoridade aí, quem está conduzindo a igreja. E aqui eles também o fizeram, aqueles que eram os religiosos da época, aqueles que estavam no comando da igreja, buscaram aí então esse concílio, está levando esses assuntos na igreja, aonde exigia um pouco mais de sabedoria para estarem decidindo as situações. É assim ou não é? É diferente ou não? Na nossa época de hoje, de outra forma, se tivermos alguma coisa, leva o pastor, lá das mídias, que hoje é quem está na
direção de todo o campo nosso aqui, para que as coisas caminhem, né? Bem, para que as coisas caminhem de acordo com a palavra. Né? Então, o legalismo judaizante, eles falaram, não, se não se cumprir as normas, né? Circuncidar e outros preceitos mais que existir, né? Não pode, então, estar servindo a Deus, né? Estar caminhando conosco. Né? E nós hoje? E a pessoa que aceita Jesus tem que cumprir certos requisitos, né? É dessa mesma forma ou é diferente? Os irmãos acham? Não sei. Ele que aceita o Senhor, né? Está aí, ele vem para a igreja, né? Ele precisa cumprir as nossas normas aqui para estar servindo a Cristo. Né? Era da mesma forma ou é diferente? Cumprir, né? Sim. Então, mas é assim, esses ritos, né? É diferente por quê? Porque a palavra, nós estamos pautados na palavra, né? Para não, enfim, adorar outros deuses, né? Não praticar coisas que não convêm, né? E são coisas então, que a Bíblia, né, nos ensina e nos exorta, né? Não é algo que preceitos aí que as pessoas impõem aí, né? Para estar servindo a Deus. Então, realmente a palavra, né, é maravilhosa, né? A igreja então preza também, né, por essa palavra, né? Por cumprir, né? A gente vê que às vezes em alguns locais aí é diferente, não é? Tanto quanto diferente do nosso dia a dia, né? Eles praticam alguma coisa, né, mas esquecem de outros. Né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, disse que foi em um local que admirou demais, né, o local deles lá. Que é mulher de cá, homem de cá, menino não morre na igreja, não sei se vocês não viram aí, né? Os meninos não morrem na igreja, todo mundo na hora de ouvir a palavra, sentado e observando. E isso nós podemos, realmente falar que eles estão corretos. Porém, a vida cotidiana aí é um pouco diferente, na verdade. Enquanto não condiz aí, né, com os nossos ensinamentos. Né? Enfim, cada um na sua situação, né, mas então aqui também era dessa mesma forma. Né? Eles praticavam algo, né, e às vezes não estavam de acordo com a palavra. Né? Então, algo que nós temos aí, né, que temos que observar, né? Graças a Deus temos ensinos para isso. Né? Tranquilos até aí? Amém? Os irmãos querem falar a respeito do assunto? Podem, né, estar também opinando aí, né, sobre isso. Né? Sinopse do tópico 1. A exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação de Cristo. Né? Se precisaria então da circuncisão, né, Cristo, né, deixaria de ter feito essa obra gloriosa da salvação. Né? Então, precisaria da obra de Cristo, né? Mas o Senhor, então, pela fé e pela obra que Ele fez ali, né, é algo que realmente nós glorificamos a Deus. Né? O debate doutrinário, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham escrito se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Apesar daqueles que estavam ali, aceitaram a Cristo, eles então também tinham uma divergência do que era realmente ser crente, servir ao Senhor. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e perceber que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios de Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro
Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Ou seja, se Deus também nos agraciou, irmão, nos presenteou lá com o Espírito Santo, por que não, né, está então servindo ali eles, né, servirem a Deus? Né? O que impediria? Se realmente Deus lá então havia abençoado eles lá com o Espírito Santo. Então, há algo que é um paralelo aí, era uma controvérsia uma contra a outra aí, né, sobre a salvação. Né? Ó, e Deus, que conhece os corações, e deu testemunho, dando-nos o Espírito Santo, assim também a nós, né? Atos 15:8. Né? Então, há algo que realmente, porque somente nós, né, temos que ter a oportunidade da salvação, né? Não, é somente os judeus, né? Somente Israel, somente aqueles que fazem parte mesmo da linhagem, né? Mas Deus já havia dito, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ninguém se todo mundo, por todas as nações, né? Ide por todas as nações, pregar o Evangelho, né? Aquele que crê, não era mandamento do Senhor, né? Não era um pouco restrito a Jerusalém. Né? É certo que existe aqueles que serão salvos lá, né, das tribos de Israel, né, enfim, mas são situações diferentes, né, mas a salvação chegou a todos os homens, né, inclusive a nós. Glória a Deus. Experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Né? O que eles relataram? Ouvimos, eles falarem, né, na nossa própria língua, né, e estarem então sendo alvo aí, né, de realmente de observância, né, que realmente era algo de Deus ali naquele lugar. Então, o Espírito Santo, né, trouxe a eles convicção aí da experiência objetiva física, né, e observável, né, por todos os presentes. Né. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios em Cesareia. Lá também eles falavam, não pode, né? Quem são esse povo, né? Por que eles estão assim, né? Mas era algo de Deus. Né? Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, aqui Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era fato observável e que todos, né, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Em Gálatas 3, 5, que diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eles então, que dá o Espírito, né, é pela lei ou pela fé? Os irmãos acham? Salvação é pela lei ou é pela fé? É pela fé, né? Se fosse pela lei e pelas obras, não. Aí, dizendo então, né, a obra de Cristo, né, na nossa vida, né? O sacrifício de Cristo seria inválido, né? Mas ele, né? Então, aí as obras só precedem o quê? As obras precedem aqueles que servem a Cristo, né? Se servem a Cristo, faz boas obras, né? Está caminhando, né, fazendo algo aí, então, para o Senhor, né? Está, as pessoas que fazem, compram porco, né, fazem uma doação, né, compram um cacho de banana, né, comprei um cacho de banana, né, dei R$500, né, maravilha, né, mas não é válido, né, isso é obras, né, que eles fazem aí, e eles acham que isso então é algo que irá salvá-los, né, que irá dar a eles salvação. Né. A fundamentação profética da fé gentil.
pelas obras, né? Hã? Não é pelas obras. Não é pelas obras. A Bíblia fala em Efésios 2, né? Pela graça e salvo, né? Por meio da fé. Isso não vem de nós, é de Deus. Né? Exatamente. Então, Paulo, mais uma vez aí, orientando então o povo, né, a igreja, né, que é pela fé, né, mas só que a fé, né, pratica boas obras, né, pratica algo que é para louvar a Deus. Né. Bom, enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava prevista pelos profetas. E com isso concordam as palavras dos profetas. Então, algo que realmente já estava previsto, né, para que os gentios, né, para que a igreja, né, viesse então também a ter participação na salvação de Cristo, né, de Deus. Então, já havia os profetas dito, né, sobre isso. A aceitação dos gentios na igreja não é uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Não vamos fazer assim, é mais gente, né, é mais pessoas, né, mas e o propósito é criar a salvação. Né? Eu entendo que em alguns locais aí hoje é assim, né? Quanto mais gente, né, melhor, mas né, o retorno que realmente é a pregação da palavra verdadeira, né, já está um pouco deixado de lado, né? Já não fazem tanto, porque se eles aplicarem a palavra, né, às vezes as pessoas, né, não permanecem, né? Mas aqui também, né, está difícil. Né? A gente sempre observa, né, as pessoas, né, não estão conosco, por quê? Não aceita a palavra, exatamente. Não aceita alguns, né, algumas observâncias, né, para servir a Cristo. Né? E a palavra é só. Terça-feira é um pastor vai jantar a igreja e obedecer a palavra. E muitas vezes a gente recebe corrido, todo mundo. Corrido. Só escola. E por que ele está apoiando? A Bíblia fala que o pai corrige o filho, castiga aquele que não. É Deus com a igreja. É Deus tratando com a igreja. Então nós precisamos aceitar a correção. Se a palavra está exortando, se eu estou precisando, então eu estou sentindo machucado, eu preciso consertar. Se eu não estou sentindo, eu estou preparado porque eu não estou enquadrado naquela correção. E aí, então a gente tem que analisar isso. E a palavra de Deus é filho, não tem de fé. É a palavra, o filho, é a oração e a palavra. Também. Se estamos sendo repreendidos, né? É para o bem, né? Para a exaltação e crescimento. Eu acho que é Deus que fala que na hora é uma sensação de dor, mas depois vem o bálsamo, né? Você sente um alívio, isso que tem que falar. Realmente é isso. Mas é assim, né? Às vezes no momento é doído, né? Igual a injeção, né? Dói, mas depois é um santo remédio, né? Para nós, né? Nossa vida. É que a gente não deixa, eu preciso melhorar, então eu não posso continuar assim. Mas que eu estava falando, né? Às vezes não está no nosso meio porque a palavra é dura, né? Mas não pode isso, não pode aquilo, né? Mas vai para outro lugar, mas também não é a mesma questão, né? Permanece um tempo lá, depois, né? Aí já não está nem lá nem cá, né? Ela voltava a São Estevão, uma frente, casou, batizou, e foi indo nós ir, visitava, e levava cedo, prestava, tal, depois saiu dele para São Pedro, então fica dirigindo para lá obedece. Então, né, assim, como que não ia, não obedecia, não estava gostando,
Mas, graças a Deus por isso, né? Que além de estar ouvindo a palavra, enfim, das formas que estão, né? Mas estão permanecendo, né? Ouvindo a palavra e buscando ao Senhor. Né? Mas muitos, né? Mesmo lá em casa, não permanecem, não continuam, né? Algo difícil, né? A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação, né? Sem resposta. Pelo contrário, Deus já havia falado pelos antigos profetas também. Era um favor divino, né? Fruto de sua graça e que nada mais precisava ser acrescentado, né? Na salvação, né? Que o Senhor nos concedeu. Né? Então, Cristo, né? Deixou tudo certinho, né? Para explicado, né? Para continuarmos aí. Né? Então, não precisaria aí ser mais mudado, né? E sim cumprido, né? A respeito da palavra, né? Amém? É aí, irmãos, filhos. Glória a Deus. Parte 3, então, sinopse do tópico 2, os apóstolos usaram de experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Então, o que eles fizeram? Buscaram as escrituras, né? Buscaram aquilo que já havia acontecido, né? Para quê? Para mostrar para aqueles que estavam aí divergindo, né? Da palavra, né? Que realmente era algo de Deus, né? Não tinha como eles irem contra, né? Então, algo que precisamos observar. Estamos indo contra a palavra, né? Estamos divergindo, né? Isso é perigoso, né? A palavra diz que é difícil, né? Se contender, é algo que nós temos que ter cuidado na nossa vida, né? Estamos sempre observando realmente a palavra. Né? A Bíblia diz que aquele que está fazendo algo, né, estiver fora dos caminhos, né, não estiver de acordo com a palavra, né, a palavra que ele faz não permanece. A Bíblia diz isso. Né? Aquele que não está de acordo, né, não permanece. É algo terrível, né? Mas é o fato que acontece. A decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito da Assembleia é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, eles ouviram, né? A manifestação do Espírito era presente, né? E eles, né, ouviram realmente, né, a Deus falar ali, né, através do Espírito Santo. Então, eles tinham uma comunicação, né, verdadeira, né? Eles, sempre junto, né, para que as coisas acontecessem da melhor forma, né? E hoje não é diferente, né? Os irmãos oram, não é? Os irmãos buscam para tomar decisão, né? Para estar tendo aí um bom caminho, né? Para servir a Cristo, né? O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo em Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. E nós é o Espírito Santo, e Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, mais um relato aí a respeito então, da operação do Espírito Santo na igreja inicial lá, no tempo aí dos apóstolos, de Paulo, no início da igreja, né? E perdoou até hoje, não foi esquecido, não. Né? O Espírito, né, Santo na igreja, né, foi esquecido e não perdoou até hoje para as tomadas de decisão. Perdoa, né? Caminha, né, sempre, a gente vê, né, e ouve ali, né, a operação do Espírito Santo no nosso meio. Né? A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, versículo 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com uma decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo
Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Atos 13, 1 a 4. Vamos ler lá o que diz? Atos 13. A igreja que estava nesse dia, e todos, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Augusto, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o pecado e Saulo. Está bom? É assim? E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, guardai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então jejuando e orando, e pondo sobre as mãos, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. A orientação do Espírito Santo, né, para a igreja, né, para estar tomando decisões, né. Sempre quando temos alguma coisa a ser feita, o que nós fazemos? Oramos, né? E o Espírito opera e dá discernimento e visão de caminhar, né, irmão? Com certeza, né? Os irmãos têm, então, realmente, né, o que devo fazer, né? Tal coisa, né? Devo praticar, não devo, né? Eu sempre quando preciso fazer alguma coisa, eu sinto, se eu ficar, vamos dizer assim, muito aflito, não sei qual que é a dinâmica dos irmãos aí, né? Mas ora o Senhor, mas mesmo assim, eu estou aflito, será que estou indeciso demais, acalma um pouco, né? Inseguro, exatamente. Ou mais calma, não, às vezes não é a hora, né? Aí, enfim, passa um tempo, aquilo volta a tomar de novo, vamos, e aí parece que aquilo, né, parece que é o momento certo, chegado, e aí as coisas caminham, né? Então, assim, irmão, eu tenho uma questão diante de Deus para o Senhor, para o Senhor. Se for a tua vontade, Senhor, vai dar tudo certo. Mas se não der certo, é porque não é a tua vontade, né? A gente olha desse jeito e a gente vê que Deus confirma que é a vontade dele, né? Muitas das vezes não, porque Deus também não, né? Ele sabe que é bom para a gente. Então é isso. E é o que o Senhor falou, a Bíblia diz, fazer prova de mim, né? Há muitas coisas, né? O pastor Josimão estava falando, né? Da vida dele, e que havia já recebido uma profecia, né? Uma palavra lá, e ele falou, mas se for de Deus vai acontecer. E aí parece que foi tudo assim, algo que realmente foi dando certo. E ele falou, uma das provas foi com a esposa, né? A esposa, 90% da decisão, né, irmão? Assim, não é? Vamos ou não vamos? Coisas que, né? Ele fala, né? E aí, vai ou não vai? Ele falou, vamos, né? Então foi uma das provas que ele pôs ali, né? E aí realmente orou a Deus, né? Em algo que o Senhor abençoou, né? Graças a Deus está aí, né? Então, quando a gente vem assim, dessa forma, né? Essa convicção de realmente Deus está na frente de tudo, né? Mas realmente nada sobrevém aí, ou se vier alguma coisa, né? Deus vai assim dando abundância de bens na nossa vida. Bom, isso explica porque as coisas funcionavam na igreja, na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje, né? Que está sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? Está sendo administrado aí por ele, né? Para que as coisas aconteçam bem, né? O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, né? Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Do sangue, a carne sufocada e da
fornicação. 15 e 29 nós vemos, né? Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina, né, e da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos e rejeitar os irmãos judeus e também compartilhavam a mesma fé. Ou seja, não, ele faz algo, né, ou está aí, não pode mais participar, né, não pode estar mais no nosso meio, não pode vir se unir a nós aí, ele está caminhando conosco, né, mas não foi assim, né, eles ensinavam, né, buscavam aí, né, para que as pessoas, né, deixassem os ritos, né, e se buscassem ao Senhor realmente pela fé, né, para estar caminhando. Né. O legalismo deveria ser rejeitado, né, pelos crentes judeus, não. Sim, ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com os seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então, às vezes, alguém vem aí, né, de fora e tem um outro entendimento, né, um outro meio, uma outra forma, né, mas orar para que ele se adeque, né, para que ele venha a caminhar, né, no nosso meio, nesse serviço a Deus também, né, que a palavra de Deus venha transformar a vida dele. Sinopse do tópico 3 ele diz: guiado pelo Espírito Santo, a igreja decidiu perseverar na graça e promover a comunhão entre os gentios, judeus e gentios convertidos, né, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, né, que são os gentios, somos nós. Então, por isso que temos ali a graça da salvação. Conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações entre crentes helenistas, hebreus de fala grega. E o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então, graças a Deus aí por essa lição, né, esse trimestre que nós aprendemos aí, né? Os irmãos tiveram paciência, né, em estar aqui, né, com a gente, graças a Deus, Deus é bom. E busco, né, da melhor forma que possa aí, né, sempre passar para os irmãos, né, alguma coisa, apesar do nosso pequeno entendimento aí, né, mas eu creio que Deus nos dará graça para continuar. Né. Por isso que gosto sempre de perguntar aos irmãos, então, Romualdo. Bom, né? O entendimento dos irmãos agrega bastante aí na nossa vida também, e está nos ajudando, né? Meu irmão? E vem o próximo trimestre aí, ele fala sobre o que? Corpo, alma e espírito. Nós tivemos uma lição, né? Uns dias atrás sobre isso, não foi? Esse ano ainda, né? Nós tivemos algum assunto, né, próximo a isso. Mas, né, novamente aí, né, um outro trimestre com um assunto, né? Então realmente é para nosso proveito, né? As lições novas já estão ali, pesadas. Alguns irmãos interessados em pegar para estudar em casa, pode estar fazendo uso, né? Os irmãos que quiserem contribuir, o valor da contribuição é R$10, né? Não obrigatório, mas o amor, né? Nesta obra. Vamos louvar o Senhor, pesados que nós vimos, para incluir a oferta. Deixa eu ver se eu tenho isso mais ou menos cuidado.
Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me e nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde a sombra cai mais escura, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompido, segura bem a minha mão, Senhor. Ó meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém, graças a Deus. Prezados, antes de ler o nosso testemunho, eu quero saber dos irmãos se nós vamos realmente fazer a nossa confraternização. Até falei com o pastor, a agenda dele está liberada para quarta-feira que vem, né? Eu deixei marcado para nós fazer aquela confraternização que sempre nós fazemos aqui, né, no final do trimestre. Aí nós vamos chamar ele para estar ministrando. Estamos, né, vamos trazer, cada um traz um pratinho, os refrigerantes já estão aí, né, irmã Luciana? Não sei se pode deixar a sua geladeira aí até lá, né? Então, aí depois nós podemos estar levando para a irmã. Então nós vamos fazer, irmãos, em nome de Jesus, vamos, né? Amém, né? Vamos divulgar no grupo, né, Luciana? E vai dar tudo certo. Então, irmão Rogério, eu quero pedir a você que na sexta-feira você pode estar aqui, né? Você ministrando, né? Já a missão nova na sexta-feira, porque eu não vou poder estar presente, né? Aí eu já peço irmão para estar aqui tomando conta do trabalho e ministrando aqui, tá? Em nome de Jesus, Deus vai dar graça. Então vamos, prezados, em pé para nós lermos o nosso textual. Está terminando um pouquinho mais cedo, mas eu também. Está terminando um pouquinho mais cedo, prezados. Eu também tenho que ir buscar a minha esposa, né, tá no ensaio dos adoradores, e às vezes até eu alcanço meu menino lá para ensaiar com eles, né? Mas Deus é maravilhoso, vai nos abençoar e nos dar graça. Então vamos ler. Textual. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós não vos impor mais encargo algum. Senão estas coisas necessárias. Atos 15,
versículo 28. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor, quantos desejam marcar um pedido de oração. Vamos orar uns pelos outros, pesados. Graças a Deus que Deus ouviu as orações da igreja, a irmã Adilza, que estava em coma, já está no quarto, já está bem, e o nome do Senhor é glorificado, As orações, pesados, as orações têm muito valor diante de Deus, E muitas outras pessoas, às vezes, que são dependentes da nossa oração. Vamos continuar orando. A nossa oração está sempre ali na casa da irmã Luzia Rita, das 7 às 7h30. Os irmãos que puderem cooperar ali, estamos ali até na sexta-feira, orando ao Senhor, buscando a face de Deus, intercedendo uns pelos outros, Então vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui o nosso irmão Romualdo, para estar orando ao Senhor desta feita. Senhor, nosso Deus, Pai, estamos na tua presença mais uma vez. Nós te agradecemos mais este momento de esperar a tua presença. Então, mais esta ouvido, Senhor. Hoje, nós te oferecemos essa graça, Jesus. Abençoa nossos lares, assim que intercederão pelo seu nome. Amém. Está terminado. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.